Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa jornada de leitura do livro O Silêncio de Adão. E hoje o tema é A História Começa, e vamos começar essa leitura com a história de Larry Crabb, o autor do livro. O garoto na primeira fileira, com um sorriso maroto, aquele na ponta esquerda, sou eu, aos 4 anos de idade. É uma sensação estranha olhar para mim, 50 anos mais tarde, e conjecturar o que está por trás daquele sorriso exibicionista. Minha mente se afasta desse retrato e vagueia em diversos rumos. Lembro-me de quando tinha cerca de 30 anos de idade. Eu acabara de dirigir um estudo bíblico na sala de estar de Phil e Evelyn durante a confraternização que se seguiu. Agarrei um pedaço do bolo de Evelyn e dei umas voltas. Posso me ver brincando, provocando, entretanto, prendendo cada uma das pessoas que eu havia acabado de ensinar com o que a minha memória diz ser um sorriso barulhento, não muito diferente do que aparece no retrato. Após terem saído, exceto eu e minha esposa, Evelyn me procurou com um olhar conhecido, um olhar preocupado. Acho que sei por que às vezes você age como um palhaço, ela disse. E imediatamente senti-me apanhado, até um pouco irritado, mas consegui aparentar despreocupação. Ah, é? Por quê? Porque isso alivia a pressão de ser o homem que você é. Outra lembrança, talvez eu tivesse uns 12 anos. Eu estava de férias com os meus pais e irmão, passando a noite no hotelzinho rústico nas montanhas, ao norte do estado de Nova York, logo depois de uma cidadezinha modorrenta chamada Sharon Lake. Minha cama era a parte de cima do beliche. Uma janela se abria para o lago, banhado pelo luar e emoldurado por 1000 pinheiros. Lembro-me de estar deitado no beliche, olhando para a janela, totalmente arrebatado pela majestade daquela cena. Um senso irresistível de que eu era parte de algo grandioso, algo belo, insinuou-se em meu consciente. Em toda a minha vida, essa foi, talvez, a coisa mais próxima a um chamado de Deus que eu já ouvi. Eu sabia que me encaixava, sabia que era parte de uma história maior e me senti despertado. Eu tinha algo para dar que faria uma diferença. Eu me emocionei muito, senti-me elevado a uma dimensão que eu jamais via antes, mas antes senti-me amedrontado, aterrorizado, com um temor que queria me paralisar. Outro episódio me vem. Agora a lembrança, cresci em Philmont, Maine, um minúsculo bairro no subúrbio de Filadélfia, e meu quarto ficava no fim de um longo corredor. Certa noite, eu estava deitado na cama, lendo minha Bíblia. Talvez tivesse uns 13 anos. Ouvi os passos de meu pai vindo na direção do quarto. Escondi depressa a Bíblia debaixo dos lençóis e agarrei-me um gibi. Papai teria ficado encantado ao me ver lendo a Bíblia, mas, porque lhe neguei essa alegria, porque preferi ser visto com o gibi. Se você perguntar à minha mãe como eu era quando garoto, ela de certo replicaria imediatamente, e como já o fez muitas vezes, e com um olhar de afetuosa exasperação. Ele era maroto. Desde a minha infância até terminar o colegial e a faculdade, trabalhei duro para ser o bobo. Ninguém que me conheceu nesses anos jamais adivinhou que eu me sentia chamado por Deus e que eu lia a Bíblia. O fato de eu escrever livros sérios em vez de histórias em quadrinhos tem surpreendido a maioria dos meus amigos da infância e adolescência. Será que venho tentando por anos, do jardim da infância em diante,
esconder minha essência atrás de bobagens? Será que eu brincava com nosso amigo de estudo bíblico para impedir que eles me levassem muito a sério? A noção de que eu tinha algo a dizer a este mundo me aterrorizava. Seria eu um malandro tentando fugir de um chamado? Sentia-me desde muito cedo de ser homem, buscando negar os sonhos que estavam se formando dentro de mim? Talvez eu ainda seja malandro, ainda continue sorrindo enquanto me assento na fileira da frente da minha comunidade. Eu me pergunto se a perspectiva de mover-me para dentro do meu mundo, como a pessoa que eu sou, ainda me apavora. Talvez isso me enfureça e faça com que eu me sinta isolado, desligado, solitário. Esses pensamentos me passam pela cabeça, fito o sorridente garoto de 4 anos que fui e talvez ainda seja. Enquanto continuo olhando a foto, toda uma sequência de pensamentos me ocorre. Não tenho nenhuma lembrança disso, mas não posso imaginar que a professora da escola dominical ficasse especialmente contente com o meu sorriso malandro. Se eu fechar os olhos e visualizar o que presumo fosse seu olhar de desaprovação, posso sentir um estranho prazer, um sentimento definido de uma satisfação. Jamais senti que fazia parte do meu grupo de coleguinhas. Nunca me curvei com facilidade debaixo de padrões. Talvez eu goste que seja assim. Um pouco de rebeldia é gostoso. Talvez haja um tipo bom de rebeldia, um brio, uma coragem de viver autenticamente, mesmo que o preço seja o de não se encaixar. Talvez seja a coragem de sonhar, seja o que for, gosto disso. Um pouco de reflexão honesta me faz pensar que sou um iconoclasta, um não conformista, um radical de cabelos curtos e jaqueta esporte azul marinho. Um seminário me contratou como professor de sua clientela. Em retrospecto, posso ver uma caneta de coisas que eu disse e fiz que compreensivelmente os preocupassem. Muitas dessas coisas foram imaturas, algumas pecaminosas, outras eu faria de novo. Sinto que liberar a pessoa que sou é um negócio perigoso. Talvez eu seja um malandro rebelde de sorriso maroto no rosto com maior frequência do que percebo. Mas nem a rebeldia, nem a malandragem me definem. Há outra coisa que é mais central no meu ser. Sou um reflexo masculino do caráter de Deus. Eu fui projetado para mover-me dentro e através do meu mundo com riso e esperança. Sou chamado a me preocupar menos com conformidade do que com integridade, menos em me integrar e mais com as visões de um sonhador. A leveza do riso, da esperança e a coragem de permanecer sozinho enquanto os sonhos são buscados. São as marcas de um homem. Fazer palhaçada é o riso barateado. Os palhaços fazem caretas, os homens riem. A rebeldia é a integridade corrompida. Os rebeldes destroem, os homens dão vida. Não quero ser nem palhaço nem rebelde, mas não quero evitar esses dois erros com tanto rigor que perca as boas qualidades que eles desfazem. Não quero ser um conformista, previsível, preso a algo que requer menos de mim do que sou chamado a dar. Não quero uma vida de fantasias. Eu posso usufruir sem sair do sofá. Quero sonhos que façam com que eu me mova diante de desvantagens impossíveis. Quero ter esperança quando a vida for intolerável e quebrar o que torna intolerável. Talvez o sorriso exibicionista do malandro rebelde amadureça um dia para tornar-se o riso de um romântico e a coragem de um sonhador. Acabamos de ouvir a história de Larry Crabb. Nós estamos aqui iniciando, a leitura do livro e agora os autores contam um pouco da sua história. Espero que você tenha se edificado com a história desse autor e identificado também. Gostaria que você comentasse no nosso grupo,
o que nessa história mais falou ao seu coração, quais lições você pode extrair para a sua vida. Então, até amanhã. Amanhã nós vamos dar sequência às histórias dos autores e teremos a história do Don Hudson. Até lá, Deus os abençoe. Paz.